Nessa reportagem especial, você vai conhecer o trabalho feito com argila, descobrir a beleza das cerâmicas e conhecer um pouco mais sobre a simbologia e cultura chinesa. Isso através da visão de mundo da artista plástica chinesa Maria Cheng, que vive em Foz do Iguaçu e tem vários prêmios no Brasil e no exterior. A origem da vida em nosso planeta é uma das questões fundamentais da ciência. Muitos estudiosos acreditam que da atmosfera primitiva, depositada nos oceanos e continentes, teve origem os primeiros organismos, que se concentravam nas argilas. Esta é a origem da vida pela Terra. A argila pode contar muitas histórias. Conhecida como barro, pode ser de várias cores. Sua composição é ampla e constituída principalmente de minerais. É de um material flexível e obtido através da terra. A arqueologia estuda o passado humano a partir de vestígios materiais. É através de objetos arqueológicos, principalmente de cerâmica, que o homem conseguiu reconstituir as mudanças culturais. Pela composição da argila, é possível definir o seu lugar de origem. No início, as peças de cerâmica surgiram pelas necessidades primitivas do homem. Com o passar do tempo, foram consideradas peças de decoração e obras de arte, retratando assim a história da humanidade. Maria Cheng, uma artista singular, que descobriu na argila um canal de contato com seu antepassado. Uma descoberta que teve início na faculdade, quando ela colocou as mãos pela primeira vez neste material, que para muitos é vivo. Antes de iniciar qualquer trabalho, precisa preparar a argila, amassar, tirar as bolhas, despertar o material. E cada peça é uma, né? É, por mais que você faça... Não, acho que a indústria consegue, né? A indústria consegue. Mas assim, a gente que faz artesanalmente, nem que saia tudo igual, comercial, né? Que seja. E cada uma arte. Né? Cada uma ser meia única. Vê, por exemplo, esse símbolo aqui. Você fez inconscientemente e depois foi procurar o que ele significava, é isso? Isso, basicamente isso. No caso, simbolicamente, né, isso na cultura chinesa, esse círculo representa a perfeição celeste e esse quadrado no centro representa a terra. E quando eu percebi essa poética, né, dessa simbologia, aí eu fui buscar outros símbolos, né, que representam a natureza, né, como a água, o fogo, o ar, o amor, o homem, a mulher, todas essas coisas que eu fui encontrando, eu fui acrescentando no meu trabalho. Foi super interessante quando eu descobri isso, porque essa pedra jade, né, que os chineses usam, né, que é uma pedra redonda e tem um furo no meio, me acompanha desde criança, porque é como se fosse um amuleto que a gente ganha quando nasce, que a gente dá de presente para dar sorte. Faz parte da cultura. E a pedra jade é uma pedra muito importante porque dizem que ela... quando a pessoa que usa, né, essa pedra, se a pessoa não está bem emocionalmente ou fisicamente, ela perde o brilho. E quanto mais brilho a pedra está, quer dizer, melhor essa pessoa está. Então ela meio que... Isso, o estado dela por inteiro. Então, e a gente usava isso sem ter a menor ideia do que isso representava, né? A partir do momento que eu descobri, aí eu fui atrás de entender outras simbologias para dar poética para o meu trabalho também. E autoconhecimento, através da cultura, através de mim mesma, através dos costumes, através de tudo que me cerca. Maria, a série Sementê, o que ela significa? Na verdade, também é um trabalho que eu já comecei isso há um tempo, né? São úteros e sêmens, né? Basicamente esses dois elementos nesse trabalho. Porque simbolicamente, né, como você viu, eu trabalho muito com a simbologia, né? O pó representa pólen ou sêmen.
E a cerâmica, de um modo geral, ela representa semente ou útero. E esses úteros, na verdade, eu já tinha feito em 97, mas eu fiz uma série e abandonei. Aí surgiu uma exposição, eu precisava resolver, assim, e eu resgatei então esse trabalho e aí comecei a pesquisar essa coisa do útero, essa coisa que aí chama útero, chama semente, aí essa relação então de homem e mulher, ou então pólen e semente, dessa fecundação, dessa relação desses dois elementos opostos, né, feminino e masculino, né, para gerar vidas, né, não só vida humana, mas vida vegetal também. Maria, essa peça é uma continuidade da exposição que você fez, Fósseis de Mim? Isso. Na verdade, eu até mostrei primeiro nessa exposição chamada Releitura de Frida Kahlo, mas eu já estava produzindo uma exposição que eu ia fazer, que eu fiz, né, na verdade, em Curitiba, que se chamou Fósseis de Mim. O Fósseis de Mim foi um trabalho de resgate da minha própria identidade, do meu próprio conhecimento, né? Eu fossilizei todas as minhas coisas, assim, meus pertences, meu corpo, minhas roupas, todas as minhas coisas mesmo, bolsa, sapato, roupas, tudo que eu achava interessante como para desenvolver o trabalho, eu fossilizei. E aí é nesse mergulho mesmo para me conhecer. E aí coincidiu de surgir essa exposição, Releitura de Frida Kahlo, e pesquisando sobre a vida dela, ela teve uma perna amputada. E como eu já estava com esse trabalho já, né, em andamento, eu falei assim, vou então mostrar a minha perna, que de uma certa forma está amputada, né? E aí resolvi então fazer dessa forma, quer dizer, a forma estava pronta, mas a peça não, né? Porque o Fósseis de Mim era tudo em cerâmica, né? E essa peça é em resina. Então aí a forma estando pronta, né? Que já estava pronta, então eu resolvi fazer com essa textura assim, como se tivesse também sem pele, com essa coisa avermelhada que representa essa dor, dessa coisa de todo o sofrimento que ela teve mesmo da passagem da vida dela, né? Ela teve várias passagens assim bem tristes, né? E a Frida Kahlo foi uma mulher forte, ela teve um peso importante, né, na época dela, tanto como artista como mulher, né? Eu acho que ela foi reconhecida só depois do falecimento dela, né? Assim, tanto homem como mulher, mesmo no geral, só depois, né, disso, né? Mas eu acho que ela foi uma mulher forte de tentar, né, fazer a arte que ela fez, né, um trabalho muito forte, usando a própria experiência dela para falar dos problemas femininos. No século XIX, as mulheres chinesas desde cedo tinham seus pés enfaixados para que eles não crescessem além de 8 centímetros, um fetiche sexual de forte apelo repressor e domínio do feminino. Eu morei um tempo com a minha bisavó e a minha bisavó passou por esse processo. Eu tinha uns 5, 6 anos de idade e foi uma imagem muito forte que me marcou, porque o pé dela era completamente deformado, né? Os dedos virados para baixo, pequeniníssimo, né? E a gente, né, eu, meus irmãos, crianças, mas por que esse pé assim tão estranho, né? Mas lógico, aí, né, a gente convivendo, a gente acaba se acostumando e não entendia acaba, porque era criança. Acaba, né, se acostumando e passa batido. E aí quando eu fui no dicionário e falou dessa história, que era uma forma de opressão, disso, veio toda essa imagem de volta e aí fui pesquisar mais, né, pela internet, por outros meios, exatamente qual era a função desse costume, né? Porque os homens, no caso, eles seduziam as mulheres para enfaixar esses pés, porque primeiro que quem não tinha esses pés enfaixados não podia fazer um bom casamento. Então as mães, mesmo
sabendo dessa dor, né, de todo esse sofrimento que passa a vida inteira, porque praticamente fica com o pé amarrado até 20 anos, 20 e poucos anos, porque é quando o corpo ainda está em desenvolvimento, ela não pode desenfaixar, né? Porque se você desenfaixa, o pé tende a voltar para o formato normal, né? Começa com quantos anos eles colocam essas faixas? Eu acho que desde criança, eu acho que com 1 ano, 2 anos, eu acho que já não tenho certa essa idade, mas quando começa a desenvolver. E aí, apesar, né, então, de saber todo esse sofrimento, para garantir um bom casamento para a filha, elas obrigavam as filhas a fazerem isso, porque senão, né, ia ser uma serviçal, porque só quem era serviçal, né, era empregada, doméstica, essas coisas que estavam liberadas. Então, para garantir esse futuro, as mães obrigavam as suas filhas. E era uma forma que os homens falavam que as mulheres ficavam mais delicadas, mais sensuais, né, com esses pés pequenos. Mas aí você descobriu outra coisa. Exatamente, que no fundo era uma forma de opressão, quer dizer, era uma forma de aprisioná-las dentro de casa, porque se elas não tinham autonomia dos próprios passos, elas não iam muito longe, né, não conseguiam ir muito longe, né. Então ficavam na dependência desse marido mesmo, que ficava dentro de casa, só organizando. Então essa questão dos pés era muito mais do que um não poder caminhar físico, mas também um domínio todo da mulher ali naquela. Exatamente, porque aí ela dominava mesmo, né? Porque ela caminhando com esses pés, né? Porque os dedos já ficavam. Tinha dificuldade. Não tinha como ir muito longe mesmo, né? Você não tinha como fugir de casa com esses pés assim atrofiados, né? Praticamente, né? Esse costume, propriamente dito, não existe mais, né? Que isso aconteceu no século XIX, né? Mas eu trago essa questão, no caso, na verdade, a questão da opressão da mulher, que não se pratica mais essa forma de enfaixar os pés, mas outras formas de opressão que ainda acontecem ainda no século XXI, né? Várias outras coisas, assim, por exemplo, na Índia, né? Que usa aquelas argolas também, porque de uma certa forma, elas, não é natural delas, né? Mesmo na África, corta o clitóris das mulheres, essas coisas todas que ainda tem um domínio sobre o sexo feminino. A questão feminina é forte no trabalho de milhares de artistas como Maria Schenck, ao chamar a atenção do mundo para esta questão através da arte, como fez Frida Kahlo, faz Maria Schenck e tantas outras mulheres fortes e anônimas, quebrando o silêncio e gritando ao mundo a importância da valorização do feminino enquanto parte fundamental e intrínseca do masculino. Polos inseparáveis e cujas vidas só existem na sua união e respeito mútuo. Uma compreensão que o mundo clama pela necessidade através destas tantas mulheres guerreiras. Arigato,